Gnose na era digital. Esse é um vídeo que eu pretendo dissertar um pouco, conversar um pouco sobre a maneira que eu venho acreditando, ou pelo menos tentando pensar, como a aceleração do sistema capitalista, dessa era digital, acaba que gera um resultado aparentemente muito distinto do que algumas pessoas concebem como parte desse mundo tecnológico, capitalista, avançado. Né? O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existe uma dicotomia muito forte ainda entre natureza e entre naturalidade e artificialidade, né? Entre algo que é natural e algo natural, entre algo que é tecnológico, avançado e algo ancestral, antigo, enfim. As pessoas têm uma percepção de tempo ainda muito linear e isso é muito característico da modernidade, né? E desse sistema de mundo. Então, o que eu quero sugerir e propor a pensar é justamente uma concepção onde a tecnologia e onde essa artificialidade, características dessa aceleração contemporânea, moderna, recente, na verdade está compondo um movimento de transformação tão intenso que eu sugeriria até que chega a ser místico, que chega a ser religioso, esotérico, oculto, né? Essa minha reflexão é muito por influência da parte 2 desse livro, né? Science, Politics and Gnosticism. É uma parte 2 que é The Gnostic Mass Movements of Our Time, escrito pelo Eric Voegelin, que foi um autor, um filósofo do século XX, né? Um estudioso das religiões e da filosofia, etc. É um artigo muito interessante porque o Voegelin, ele basicamente está propondo uma leitura dos movimentos de massas e das grandes, desses grandes sistemas pensados pelo conhecimento humano, né? Do positivismo por exemplo, ao marxismo, como se esses movimentos tiveram uma influência muito desse pensamento gnóstico, pelo menos, né? O Voegelin está sugerindo de que grande maioria desses movimentos e fenômenos políticos do nosso tempo, né, foram fenômenos influenciados por essa percepção de mundo gnóstica, de certa forma, né? Para quem não sabe, certa maneira, uma linha de crença, né, de religiosidade e tudo, que tem uma outra concepção de Deus e uma outra concepção desse plano material, né? Querendo ou não, é gerado ali num cristianismo primitivo, que chamam, né? De algumas coisas ali ainda bem na antiguidade, com influências também pagãs e tudo, mas o gnosticismo ele se solidifica como de certa forma um conhecimento oculto, né? É uma coisa que historicamente vai estar relacionada a certos filósofos, a certas figuras históricas que de fato tiveram uma leitura e uma proximidade a esse conhecimento. Muita gente critica o Voegelin porque é como se ele generalizasse e ele sugerisse que tudo fosse gnóstico, né? Mas no próprio texto, o Voegelin ele define 6 características que seriam demonstrativas dessa atitude gnóstica ou que sintetizariam o pensamento gnóstico. A primeira é que o gnóstico está insatisfeito com a sua situação. Então ele identifica um problema geral, né, na sua condição. O segundo é que o mundo ele é mal organizado. A ordem do ser dada para a gente é razoável, mas nós que somos inadequados, gerimos mal. Então há um diagnóstico da externalidade e também há essa percepção da inadequação, de que algo está
está mal gerido, e é por isso que o ser desemboca onde desemboca. Né? A crença de que salvar o mundo do mal é possível. A ordem do ser pode e deve ser mudada por um processo histórico. Nesse sentido aqui que o Voegelin aponta muito, por exemplo, como o marxismo, como essas linhas políticas revolucionárias, elas têm uma influência do pensamento gnóstico, porque, enfim, até no próprio tradicionalismo, por exemplo, quando um Julius Evola ou um René Guénon diagnosticam a modernidade a partir dessa percepção, né, de decadência, de insatisfação, de degradação, também há um chamado para uma certa mudança, né, dos homens, principalmente, evoluírem nesse processo sócio-histórico / religioso e mudar essa cavalgada da história, né, conseguir domar o tigre. Então, esse quarto ponto ele é muito interessante, porque realmente é uma constante, né? De que é possível uma ação humana conseguir transformar. A crença de que a mudança dessa ordem do ser repousa no reino da ação humana. Um ato de salvação é possível por meio do próprio esforço do homem, como aponta o quinto ponto. E o sexto, precisa se tornar a busca e a tarefa do gnóstico, o conhecimento, a gnose, né? Então, uma busca por conhecimento, etc. E que isso deve ser uma coisa que se atualiza, né? Essa busca e a ação humana na construção do mundo. Como a sexta característica da atitude gnóstica, portanto, reconhecemos a construção de uma fórmula para a salvação de si e do mundo, bem como a prontidão do gnóstico em se apresentar como um profeta, que proclamará seu conhecimento sobre a salvação da humanidade. Eles são citados para mostrar que a projeção de um terceiro reino de perfeição é de fato um símbolo dominante na autocompreensão da sociedade moderna, e que após vários séculos de preparação para os terceiros reinos finais, a tentativa de trazê-los à existência por ação revolucionária não deve mais nos surpreender especialmente. O que é esse terceiro reino, né? É o jardim do Éden, né? É o comunismo, é o destino final. É a realização de uma teleologia, né? É sempre um próximo reino, né? Se a gente for ver desde o More com a utopia, existe um diagnóstico gnóstico, né, sobre essa externalidade. Existe a proposta de ação humana como transformadora dessa condição degradante e esse terceiro reino como a realização dessa ação humana. Né? Então parece que é uma constante moderna da sociedade moderna mesmo, não só a crítica, né, esse diagnóstico da decadência, mas também uma suposta solução final. Né? E aí não é nem irônico esse meu uso de solução final, porque de fato, por exemplo, um processo como a Alemanha nazista, de fato tem muita desse pensamento gnóstico, né? De se colocar mesmo na cavalgada da história. Né? O super-homem dionisíaco de Nietzsche, ou o Übermensch proletário de Marx, mostra um pouco de que até certas críticas antimodernas são carregadas de certo gnosticismo. E aí a gente está falando de dois, provavelmente, grandíssimos críticos da modernidade na filosofia, né? Mas que mesmo com esse teor crítico, eles acabam reproduzindo um pouco dessa fé política que é o gnosticismo no mundo moderno. Né? Então, me parece, por exemplo, que o diagnóstico tradicionalista ele tem uma influência forte, né, do pensamento gnóstico, mas parece que ele não vê muito bem que até a própria modernidade tem uma influência dessa linha, dessa percepção,
mesmo que inconsciente, nesses fenômenos, né? All Gnostic movements are involved in the project of abolishing the constitution of being. Esses movimentos gnósticos, eles estão ligados a um projeto de abolição do que constitui o ser, with its origin in divine, transcendent being, and replacing it with a word immanent order of being, the perfection of which lies in the realm of human action. Então, essa linha gnóstica, ela abole a origem divina, o transcendentalismo do ser e substitui com uma ordem de ser, né, com uma visão de ser completamente imanente, onde a perfeição repousa mesmo nesse reino da ação humana, né? Então é a ação humana que consegue chegar nessa, eu diria que, experiência com o outro lado, né? No pensamento esotérico, místico de Guénon, Évolo, enfim, essas figuras, também há um pouco isso no sentido de que o contato com o esotérico é muito possível, né? Mas são operações muito mais internas e psíquicas do que como a magia comum ela é tratada, né? Como se fosse algo externo que você coloca assim no mundo, né? E não como essa outra linha tá pensando, né? De que na verdade é uma coisa um pouco mais do âmbito da imanência. E aí nós temos um Peter Sloterdijk, um filósofo alemão muito interessante, que fica famoso na década de 90 por conta desse discurso, né? desse trabalho dele que ele lê como carta, certo? Na verdade, carta meio palestra, né? Lá no Castelo da Baviera, que é o Regras para o Parque Humano, uma resposta à carta de Heidegger sobre o humanismo. É um livro que ele pensa muito sobre essas transformações do humanismo, né? E ele abre pontuando uma coisa que eu acho que está de muita convergência que dá muita convergência ao que a gente vem discutindo, que é como o universo digital transforma muitas das convenções e muito da estrutura característica do humanismo. Ele começa o livro, né, essa palestra dele, narrando como o núcleo do humanismo ele é fundado nessa certa fantasia, né, esse sonho de uma predestinada solidariedade dos que foram eleitos para saber ler. Para ele, é interessante que a natureza e a função do humanismo, né, seria essa comunicação de amizade realizada à distância por meio da escrita. Então, ele cita o Sartre no começo, justamente porque ele fala: livros, observou certa vez o escritor Jean Paul, são cartas dirigidas a amigos, apenas mais longas. E ele segue nessa linha de ver o humanismo como essa troca de cartas, essa amizade, essa solidariedade que supostamente o mundo moderno ia criar, porque a percepção da escrita, em outros momentos, ela era um pouco diferente, né? Para o velho mundo, e até a véspera dos modernos estados nacionais, saber ler e, consequentemente, escrever, significava, de fato, algo como a participação de uma elite cercada de mistérios. Então, o conhecimento da gramática ele equivalia, em alguns contextos antigos, à feitiçaria mesmo, né? E, de fato, já no inglês medieval, a palavra glamour desenvolve-se a partir de gramar. E é interessante que a expressão para magia emerge da palavra para gramática. Glamour, originalmente com sentido de encantamento, feitiço, provém de glamar, né? Variante por dissimilação de gramar, que é também significado de conhecimento oculto. Então, o Sloterdijk ele abre a palestra falando um pouco isso,
ele até tem um momento que ele se pergunta, né, o que são as nações modernas, senão eficazes ficções de públicos leitores que teriam se transformado pelos mesmos escritos em uma associação concordante de amigos. Isso é muito interessante, é muito ácido, né, querendo ou não, a partir dessa ideia de que ele está pontuando uma crítica. E aí ele surge com essa questão de como a digitalidade, como o movimento informático, ele acabou transformando muito desse tipo de comunicação que o humanismo está fundado. Né? Com o estabelecimento da cultura de massas, né, o radiodifusão, e depois da Segunda Guerra Mundial, a televisão, e agora ainda mais com a evolução da internet, a coexistência humana nas sociedades ela foi muito retomada a partir de outro do seu direcionamento, né? E que o Sloterdijk vai chamar de pós-literário, pós-epistolar e, consequentemente, pós-humanista. Hoje, é apenas marginalmente que os meios literários e humanistas servem às grandes sociedades modernas para a produção de suas sínteses políticas e culturais. A literatura, de modo algum, chegou ao fim por causa disso, né? Enfim, não tem como a gente falar que acabou. Mas hoje ela se diferencia em uma subcultura sui generis. E os dias de sua supervalorização como portadora dos espíritos nacionais estão acabados. E isso é muito verdadeiro. A síntese, né, uma crítica, um momento, era muito definido pela comoção literária, né, e que um povo tinha muito. E que hoje a síntese social ela não é mais, nem em termos de aparência, algo em que os livros e as cartas conseguem ter um papel predominante, né? Se a gente for ver os números de leitura mesmo em países periféricos como o Brasil, né? Ou até países desenvolvidos como os Estados Unidos, mas que concentram a maior quantidade de pessoas burras por metro quadrado, né? Também tem dificuldades com a literatura hoje em dia. Ao expor e interrogar nesse escrito, que pretendia ter forma de carta, né? O Heidegger, nesse trabalho dele sobre as condições do humanismo europeu, e que é o trabalho que o Sloterdijk está respondendo, né? O subtítulo do livro da palestra do Sloterdijk é Uma Resposta à Carta de Heidegger sobre o Humanismo. Para o Sloterdijk, o Heidegger ele inaugura um campo de pensamento transhumanista ou pós-humanista, né? Onde se debruça, né? Onde se investiga essa reflexão filosófica sobre o ser humano. E aí, no decorrer da palestra, é interessante porque ele também vai pontuando como esse tempo do controle, né, esse momento que a gente está agora, onde a cibernética, a ciência do controle, né, ela está se tornando algo tão transformador no âmbito da sociedade, é interessante que ele também pontua que é meio que resultado de uma ressaca do humanismo, né? Se a gente for ver os principais remédios na crise europeia de 45, que ele cita, né? O cristianismo, o marxismo e o existencialismo são variações de um humanismo, né? Só diferem entre si na estrutura, mas precisamente como 3 modos de evitar a radicalidade última da questão sobre a essência do ser humano. E aí, no decorrer da palestra, né, ele tem essa parte que eu acho a mais interessante e que é a parte que vai servir muito para pensarmos aqui a questão da reflexão. Né? Como é que isso se relaciona com o problema da gnose e com essas transformações. A gente seguiu o que o Voegelin fala dessa influência gnóstica, o Sloterdijk ele vai falar o seguinte, né? De fato, Heidegger interpreta o mundo histórico da Europa como o teatro dos humanismos militantes. Ele é o campo no qual a subjetividade humana leva a cabo, com fatídica consequência, sua tomada de poder sobre todos os seres. Sob essa perspectiva, o humanismo se oferece como cúmplice natural de todos os possíveis horrores que podem ser cometidos em nome do bem humano. Mesmo na trágica titanomaquia, eu adoro esse uso
Que a titanomaquia, para quem não sabe, né, é aquela fase grega da guerra dos titãs contra os deuses, né, contra os filhos do Cronos, no caso, Zeus, Hades, Poseidon, etc. Mesmo na trágica titanomaquia da metade do século, entre o bolchevismo, o fascismo e o americanismo, exibiram-se na visão de Heidegger somente 3 variações dessa mesma força antropocêntrica e 3 candidaturas a um domínio humanitariamente ornado do mundo, dentre as quais o fascismo errou o passo ao exibir mais abertamente que seus concorrentes seu desprezo por valores inibitórios pacíficos e educacionais. Americanismo, fascismo e bolchevismo como só variações de um mesmo humanismo militante. Isso me lembra muito quando o Voegelin também vê essa certa similaridade entre os movimentos. Né? O Sloterdijk está apostando no humanismo como pano de fundo. O Voegelin aposta na gnose. Né? O fascismo é a metafísica da desinibição. Ele é a síntese do humanismo e do bestialismo. Né? É a paradoxal confluência de inibição e desinibição. Então, por Sloterdijk, também esse momento conflituoso do século XX, ele é uma sequência, ou pelo menos uma extensão desses militantismos humanistas. Né? E aí a gente né, chega no problema que eu acho que é o mais próximo assim, da reflexão que o aceleracionismo está trazendo. Né? De que forma essa aceleração no âmbito econômico e social ela transforma o que a gente vem considerando como humano, né? Ou pelo menos como experiência humana. Eu tenho a leve impressão, e aí essa é a minha hipótese, né? Essa é a minha questão, a sugestão, de que a cibernética, como essa ciência determinante do capital, né? Como essa ciência que ela, depois da existência dela, pode-se falar de que a cibernética ela marca o controle sendo assim, o grande tema do século XXI, o dado, o algoritmo, etc. A partir desse momento, pelo menos algumas transformações acontecem no âmbito tanto da identidade do sujeito, né, de humano, tanto na experiência também do virtual, que a gente chama de virtual. Né? Eu acho que as pessoas ainda não perceberam o quão revolucionário é essa capacidade das telas, né? A capacidade da comunicação, a capacidade veloz que existe fruto dessa tecnologia, dessa noosfera mesmo, que é a internet, né? Essa grande conexão, esse quase estado de gnose generalizado mesmo, que os agentes acabam acessando. Né? É como se o cyberespaço pensado pelo Gibson já estivesse materializado entre a gente. Né? A gente não precisa de uma inteligência ou de uma realidade virtual para isso, embora a gente muito provavelmente vá ter. E aí tem o nosso grande colega e influencer, Nick Land. No Machinic Desire, me parece muito que o Land ele tem influências gnósticas muito fortes também. Né? E aí eu acho que é esse o momento que o aceleracionismo ele desacopla totalmente da modernidade. Por quê? Enquanto aqui na modernidade a gente está se perdendo ou no humanismo ou nessa influência gnóstica, né? Que querendo ou não ainda é fundada, é passada por um certo humanismo militante, o Nick Land chega e sugere uma renovação também nos moldes desse espírito gnóstico, também nos moldes de uma ação e menos de um terceiro reino, eu diria, de uma transformação também a partir dessa influência do espírito gnóstico, mas nos termos da tecnologia.
uma revolução quase como se fosse um Marx ao contrário, né? É a inteligência, é justamente o capital que vai conseguir vencer essa história, que vai conseguir transformar nós apenas em veículos de carne. Com uma diferença, o fim de um programa hierárquico, né? E aí é bem sugestivo mesmo, mas se perceber que o aceleracionismo e que o capitalismo é essa dinâmica descentralizada, desejante, ele rompe muito com a razão, ele rompe muito com a identidade, ele rompe muito com todas essas categorias que a modernidade ela tentou implantar, né? Então, falar de uma aceleração do capitalismo, eu acho que é pensar a níveis de pelo menos profunda reestruturação mesmo das nossas crenças, mitos, desejo, identidade, formas de representação. Então, são mudanças simbólicas que vão sendo transformadas por essa aceleração também. Né? O aceleracionismo, se visto como um processo já em movimento, como uma coisa que é mais um diagnóstico, né, do que uma proposta, indicaria duas coisas, pelo menos. Um momento onde o desejo ele se sobrepõe à razão, então é um tempo onde libido e o social estão sendo as coisas que ditam, né? Não é a questão de se o capitalismo é moral ou não, né? Se ele é desejado, se o desejo é produzido nesse sentido, né? Se ele é independente da ação humana, né? A coisa já está ali por outras coisas, por outros fatores, né? A coisa em maiúsculo para o capital. E desejo é uma coisa também muito importante para a magia, porque é algo que está muito próximo com a criação do real, né? É como se o capital ele funcionasse mesmo como egrégora, como essa coisa que está sendo alimentada constantemente, diariamente. Não é mais por um processo racional. Então, nesse sentido, a tecnologia ela reencanta o mundo. Ela renova esse espírito esotérico que às vezes a modernidade tentou barrar com todas as forças, destruir, apagar, dizimar, que foi basicamente o primeiro movimento dela em relação a essas epistemes. Então, a tecnologia reencanta e cada vez menos o humanismo tem lugar. Né? Já não somos mais humanos. Cada vez mais a gente está perto desse outro lado. E aí, concluindo, esse é um trecho do Occultures, que é um dos últimos textos da coletânea do Land. Essa reflexão ela era para pensar um pouco sobre a modernidade, a gnose e o humanismo também, né? Se a gente está num momento de uma transformação digital, de uma transformação da ID, né? Ou da própria condição do humano, e por isso trans ou pós-humanismos, eu me pergunto também se não é um momento onde uma outra porta também está se abrindo a partir da tecnologia, da informática e dessa dimensão cibernética, né? Porque se os antigos se encantavam e realizavam maravilhas assim com os conhecimentos mágicos, a tecnologia hoje ela é uma magia em proporções não concebíveis, né? Acho que os nossos anseios de tentar criar uma inteligência artificial é muito ainda ecos dos nossos desejos da pedra filosofal e dos golems de terra. Então, há sim uma cosmopolítica hoje, há sim um cosmos, há sim deuses e espíritos, etc. Mas a gente tem que se perguntar se eles são de fósforo verde ou mana. Né? Uma vez foi dito que não há sombras no cyberespaço. Agora o cyberespaço tem sua própria sombra, seu gêmeo negro, a cripta. O cybergothic, né, encontra o passado profundo
em um futuro próximo. Na fusão teletrônica, Cthulhu, né? Enfim, eu acho que todos têm já conseguem ver o jogo lógico que ele faz aí juntando as palavras, né? Abissal, cthulhônico, antigo e eletrônico. Entre sistemas de dados digitais e fervura iônica do Oceano de Ferro, desenterra algo mais antigo que a mortalidade natural, algo que chama de não-vida ou morte artificial.